Prazer estar participando aí dos relatos, né? Seu podcast. Eu vou aproveitar a situação aqui para mandar. Eu tenho 5 relatos, mas eu vou mandar hoje 2, porque eles tomam um pouquinho mais de tempo e eu quero contar com detalhes. Meu pai é porteiro de um prédio no Rio de Janeiro, na Zona Sul. Esse prédio é um prédio 1 por andar, é um apartamento por andar, 5 andares, né? E os apartamentos são gigantescos, né? Fica numa área nobre da Zona Sul. E meu pai trabalha lá há 46 anos, né? E o prédio tem uma fama de avistamentos. Meu pai nunca viu, mas já viram. E o que meu pai sentiu foi, eu também, né? Alguém batendo na porta. Quando a gente olhar, não tinha ninguém. O apartamento de cima, que a gente morava no térreo, né? A casa do porteiro, em alguns lugares, fica no térreo, não fica lá em cima. Então, no andar de cima, que é o primeiro andar, a gente escutava passos, só que na época não morava ninguém no primeiro andar, só que o morador do primeiro andar tinha falecido e o apartamento ficou vazio. Eu ouvi esse tipo de coisa. Elevador que subia e descia e não era ninguém, né, no elevador. E nesse prédio, e esse tipo de coisa acontecia assim, e a gente acabou se acostumando com isso, né? De tanto acontecer, a gente acostumou. E nesse prédio morava uma família muito influente. Eles moravam lá há muitos anos. Morava um casal de idosos, né? Ele tinha muita grana, de 5 andares que tinham no prédio, ele era dono de 3 andares. Então, um andar ele deu para a filha e ele ficou com um duplex. Então, um dia, e eles eram muito apaixonados. É um casal que eram casados há muitos anos, muitos e muitos anos. Davam altas festas com a família, eles eram unidos, viajavam juntos. E ele era muito apaixonado por ela, né? E um dia ela faleceu, ficou muito mal e faleceu. E claro que ele ficou muito mal com isso, né? Ele ficou muito chateado, triste, em depressão, e ele foi definhando. Ele foi ficando triste, foi piorando a saúde. E ela pediu para ser cremada. Antes de falecer, ela queria ser cremada. Foi feito, né, o desejo dela, só que não jogaram as cinzas dela no mar, como ela havia pedido. Ele pediu para não jogar e ele pediu para guardar as cinzas dela no apartamento. Foi feita a vontade dele. Ele queria sentir a presença dela ainda, né, mesmo que dessa forma. Então, o que aconteceu? Ele pegava, toda vez que eles iam jantar, ele pegava, pedia para o pessoal que trabalhava com ele, colocava a urna lá na mesa onde ela ficava e seguia essa rotina. Jantava, almoçava, botava a urna lá. Ia dormir, colocava a urna do lado dele para dormir. E um dia ele foi piorando, acabou que ele foi parar no hospital, CTI, muito mal. E nesse dia, de manhã, os filhos deles decidiram pegar a urna e jogar no mar como ela havia pedido. Quando eles jogaram a urna no mar, nesse dia, pela manhã, e ele estava no hospital. Quando foi à tarde, ele faleceu. Não sei se foi coincidência ou não, mas no dia em que os filhos jogaram as cinzas no mar dela de manhã, à tarde ele faleceu. Eu não sei se ela estava chamando ele ou se ela queria se libertar para ir embora. E nesse período que a urna estava lá, a gente ouvia bater na porta da casa do meu pai, a gente ouvia barulhos na garagem de gente andando, o pessoal que trabalha com ele, os empregados dele, né? Ouvia passos no corredor, que era um corredor muito grande da casa. A casa tinha 4 quartos, corredor escuro, né, que dava para uma sala gigantesca que dava para a janela do lado de fora. Essa sala era muito grande. Então o pessoal falavam que viam vultos na sala, via gente andando. Então o que aconteceu? No dia em que ele morreu, simplesmente, dias depois, não aconteceu mais de ter vulto, de ter barulho, de baterem na porta. Eu acho que foi
Não sei se ela estava querendo que ele fosse ou se ela estava esperando ele chegar para ir embora junto. Realmente eu não sei, mas fica aí meu relato, né? E a outra história aconteceu, eu estava presente, aconteceu num local que eu estava, mas eu não vi. Eu queria ter até visto, mas eu não vi. A minha namorada, ela é mineira e ela me chamou para passar o Natal do ano passado com a família dela lá em Minas Gerais. Ela é de Belo Horizonte, só que a festa, né, a confraternização de Natal, ia passar numa cidadezinha a 1 hora e meia de Belo Horizonte. E a cidadezinha se chama Jaboticatuba. Chegamos lá, né, foi toda a família dela, foram os irmãos, foi a mãe dela e a tia dela que morava nessa casa, né? A tia dela tem uma filha única, que tem um filho de 6 anos. E nessa viagem foi um irmão da minha namorada também com um filhinho de 3 anos, né? Quando a gente chegou lá, a gente chegou naquela casa grande, né? Casa de interior, mas eu vi que era uma casa muito grande para 2 pessoas morarem. Na verdade, uma, né? Só a tia dela que morava lá. A filha dela morava em outra cidade. Eu vi uma casa enorme, meio escura, porque a casa ficava perto de uma região de mata, né? Tanto é que a gente fez até um passeio pela mata lá no dia de manhã. Passava um riozinho perto da casa, foi bem bacana. E quando foi à noite, começaram os preparativos para pro Natal, né, a festa de Natal, e começamos a beber, fazer churrasco. Foi entrando a noite foi chegando, estava todo mundo animado e cansado ao mesmo tempo, tanto é que ninguém esperou da meia-noite para fazer a ceia, né? E quando deu por volta de... O pessoal começou a comer 10 horas da noite, por aí. Quando deu por volta de meia-noite, eu muito cansado, falei com minha namorada que eu ia dormir. E aí decidi dormir, fui deitar. E ela também. A gente foi deitar no quarto dos fundos, que estava reservado pra gente. E beleza, daí dormimos. Quando foi 2 horas da manhã, eu acordei e vi um pessoal conversando. Parecia que o que deu a entender era que pareciam estar conversando de alguma coisa que tinha acontecido. Só que eu, com muito sono, eu segui dormindo. Fechei o olho, segui dormindo. Quando foi de manhã, no outro dia, chegaram pra gente, né, pra minha namorada, e falaram assim: gente, vocês não sabem o que aconteceu. Aí, mas o que houve, gente? Eu ouvi vocês sussurrando ali por alguma coisa que aconteceu, que foi briga de família, né? As coisas acontecem. Não foi nada disso. A mãe da criança de 6 anos foi botar ele para dormir, junto com a outra criança de 4 anos, né? 3, 4 anos, foi botar ele para dormir e eles foram dormir, tranquilo. Um dado momento, o garotinho de 6 anos, né, o que me falaram foi que o garoto de 6 anos levantou, mas ele não acordou. Ele parecia que estava em transe e acordou muito agitado, levantou muito agitado, com o olho fechado, falando a seguinte frase: mãe, por favor, a menina tá aqui, tira essa menina daqui, mãe. E muito agitado, mãe gritando, falando que a menina estava chegando, e ele fazia uns gestos como se estivesse afastando alguém, como se essa pessoa estivesse querendo brincar com ele, ou chegando perto dele, ou tipo assim, aborrecendo ele com alguma coisa. E aí ele: sai daqui a menina, mãe, por favor, mãe. E nisso o garotinho de 3 anos também acordou e começou a falar a mesma coisa: oh, menina, sai, mãe, a menina, não sei o quê. E todos os adultos que estavam ali naquele ambiente, todo mundo ficou arrepiado e ficaram desesperados. E aí a minha sogra, que é espírita, pegou, começou a rezar, deu a mão todo mundo, pegou na criança, botou a mão na cabeça da criança, começaram a rezar, e ele agitado, falando que a menina estava ali, para a menina ir embora. E nisso ele foi acalmando, até que ele acalmou e voltou a dormir. As 2 crianças. Então, isso foi de arrepiar, né? Eu fiquei estarrecido com essa história. E aí
perguntaram no outro dia, quando as crianças acordaram, perguntaram: Fulana, e a menina ontem? Você viu a menina? Os dois não lembravam de absolutamente nada. O de 6 anos falou: Que menina, mãe? Que menina? Aonde, mãe? Que menina? As duas crianças não lembram de menina nenhuma. Então uma situação em que eu não presenciei, mas estava no mesmo ambiente, que eu fiquei impressionado. Eu não sei o que que essa menina estava querendo fazer com eles, se ela estava perdida ali, né, naquela casa, se aquela casa era dela, porque a mãe morava naquela casa há pouco tempo, acho que tinha 1 ano só. Então não sei se a menina queria brincar com eles. Enfim, foi isso que aconteceu. E aí, Roberto? Eu, hein? Caramba. Bom, primeiro, parabéns pelo seu dia, Luciano. Para quem não sabe, o Luciano é psicólogo também, tipo, por formação, né? Ah, E hoje sou? é o dia do psicólogo. Então, parabéns pelo seu dia. Graças. Eu acho que sim, né? Foi o que havia me dito. E sobre o relato, o primeiro, eu acho muito legal a história de porteiro, né? Porteiro tem várias histórias, né? Sim. E até porque ele trabalha num ambiente onde circulam várias pessoas, moram várias famílias. Então, a probabilidade dessa pessoa, né, ter um arsenal de histórias é muito grande. E essa, apesar dela ser até um pouco tétrica, né, mas eu acho bonita. Eu gosto dessas histórias, né, dos casais que ficam anos juntos e quando um vai, o outro acaba indo. Eu conheço alguns, né, que nessa situação, que se foram nessa situação. E eu acho curioso isso, né, que parece que a pessoa viveu tanto tempo naquela situação que ela não sabe mais viver em nenhum momento sem ela. Isso é bonito, mas é preocupante ao mesmo tempo, né? É. É como se não houvesse uma existência longe daquela pessoa. Então, sei lá, eu acho que é bonito, mas de qualquer forma é preocupante. E sobre essa história, né, que a gente ouviu aqui, tem um cultivo, né, desse marido, que ele não, assim, nitidamente ele não aceitou a morte da esposa e principalmente ele não honrou o pedido dela, né? Eu Principalmente não, isso, eu não acho, né? faria isso. É. Eu teria muito medo. É, acho que. E principalmente isso. E ainda mais que ele ficou cultivando, né? Então, você imagina, se você tá numa mesa de jantar e tem uma urna, né? Com os restos mortais. E pode ser, assim, se a falecida não tivesse pedido nada, acho que não teria tanta importância assim. Mas tendo ela pedido para que as cinzas fossem jogadas, acho que é um pouco mais preocupante, porque nitidamente não estava sendo feita a vontade dela. E só uma parte aqui, Mas eu acho que claramente assim. é, até um pouco antes da gente começar a gravação, Julieta estava quieta. E agora, para quem está nos assistindo no Eu YouTube, até achei que ela estava doente. Falei, está moada. ela estava se concentrando para E agora contracenar já, no vídeo de hoje. né, já pegou o brócolis dela ali e já veio fazer terrorismo. Né? Desculpa te interromper. Imagina, então, mas eu acho que é isso, né? Acho que é um. É, é preocupante e sim, eu acho que tem ligação, até por não ter sido feita à vontade. É. Né? Eu acho que essas coisas a gente deveria, né, tatear bem e eu acho que acaba levando mesmo, né? E uma coisa vai levando a outra É. E aí a e gente. no segundo, ai, desculpa. Não, vamos manter esse aqui primeiro, depois a gente entra no segundo. Vamos. E o que. Não, beleza. E aí, o que eu acho bacana também indo na tua linha, né? É um casal de uma história juntos muito longa,
com uma idade avançada já. E é muito comum a gente ter conhecimento de histórias de casais que vivem juntos por muitos anos. Quando um se vai, a tendência é do outro ir logo em seguida, né? E aqui me parece que o que prendeu, e a gente às vezes quando olha para assuntos vinculados à espiritualidade, a gente sabe que muitas pessoas se prendem ao mundo material, né? E me parece que essa pessoa estava tão presa ao mundo material que inclusive quis manter a sua esposa neste mundo material, né? Essa presença física foi importante para ele, porém, esses dois outros pontos ficam muito claros. De, num primeiro momento, ele não cumprir com a promessa que tinha feito à sua amada, né? De jogar as suas cinzas. E o do apego excessivo. E quando ela morre, aliás, perdão, e quando ele começa a passar mal, parece que esse apego à matéria continua presente ao ponto de cada vez ele está mal, mas ele permanece. E talvez aquilo que ainda o ligava, talvez com um restício da vontade de que sua amada ainda estivesse viva e ao lado dele, que era então a caixa com as cinzas, quando foi feita a vontade da esposa de jogar, também o libertou desse apego, ou talvez o último apego que ele tivesse ali a algo material nesse mundo, e aí ele desencarna, né? Então, e o que mais que eu posso comentar aqui é que também me chama a atenção, e acredito, espero que eu não esteja errado, mas e que é um relato, se não na cidade do Rio de Janeiro, mas no estado. E eu pelo menos, do que conheço do Rio de Janeiro enquanto cidade, são normalmente casas ou prédios muito antigos, dada a idade da cidade, né? Então tem todo esse contexto quando o pai dele, como porteiro há tantos anos no mesmo lugar que devia provavelmente existir há tantos outros anos, enquanto edifício, condomínio e tudo mais, quantas histórias não passaram por aquele lugar, né? O ponto de ficar o resquício disso e de ouvir, ele associa, né, a ouvir bater na porta, sons da garagem, passos, quanto a esse relato específico da morte dessa mulher e das suas cinzas. Mas, sem dúvida nenhuma, Rio de Janeiro deve ser uma das cidades que com maior número de assombrações por metros quadrados por conta de quanto a cidade é antiga, né? E eu acho que desse relato é isso. E quanto ao que ele traz direto, Roberta, dessa experiência na casa dos parentes da namorada, né? Eu vou jogar um spoiler para você, que é o seguinte. Isso achei bizarro. Eu acho que também tem correlação com duas coisas, né? Então, tá perto da mata, é uma casa antiga, e aí eu devolvo para você. Segue aí. A gente a gente cai sempre naqueles casos, né, das lendas folclóricas, né, também. E crianças, lendas, mata. Combinação mas perfeita, eu acho né? que não, é combinação perfeita. Mas me parece ser uma possessão. E aí, de novo, eu entro na discussão, né? O que leva a uma pessoa a ser possuída por alguma entidade, por algum espírito? O que leva uma criança, né? E aí eu já não saberia se é possessão ou não, se foi um sonho ou não. Mas me parece, né, que foi um episódio onde a criança foi possuída por um outro espírito que estava tentando se libertar de uma situação incômoda, né, que estava acontecendo ali. Para mim é um pouco isso. Não sei para você o que você já vai aprofundar, né? Para você já tem
Tem o recheio, tem o creme, tem a cobertura e são em 3 camadas. É. Então, a conexão que eu faço justamente é isso. Imagine, né? Minas Gerais, Belo É, Minas Horizonte. ainda. Então, para mim é um dos estados que assim que tem uma cultura do interior muito forte ao ponto de eu acho que não existe uma cidade no Brasil que em algum shopping não tenha um restaurante de comida mineira, né? Tá muito permeada a cultura do interior do estado de Minas Gerais e aí perto da mata e uma casa antiga também, que é o vínculo que eu faço com o primeiro relato. É, e aí criança, né? Aí colocou criança, toda a fragilidade, toda a sensibilidade, tudo aquilo que a gente já em outros momentos também já relatou, né? Do quanto crianças estão abertas e sentem, porque não desenvolveram ainda aquela Filtro. filtro, mas um filtro ruim que é duvidar de do que não se pode explicar, né? Ela simplesmente observa, vê e para ela só observar e ver passa a fazer com que aquilo exista. E aí duas crianças, né? E aí entra um pouco naquela visão da catarse também, né? Então uma criança viu uma outra criança se manifestar e talvez a presença da, das crianças tenha instigado de repente esse espírito de uma outra criança que estava ali contando uma outra história de uma outra época daquela casa, querendo brincar, Uhum. né? Muitas vezes, vi crianças, eu ainda estou como espírito apegado àquele lugar, ou se a gente pode falar de energia residual também. Crianças propícias viram, entram em catarse, ou seja, sentem a mesma coisa, percebem a mesma coisa e têm esse desespero. E o que é legal é que quem relata também já traz todo esse peso do ambiente, né? Uma casa escura, uma casa antiga, Uhum. perto da mata. Então, para ele também, eu acho que quando ele traz o relato descrito dessa forma, ele também Ele já associa, né? já associou, exatamente. Com Ele certeza. já se colocou ali numa situação. Aqui tem tudo, mesmo que tenha sido uma percepção posterior dele, tem tudo para alguma coisa acontecer, né? Aí à Aham. noite ainda, todo mundo vai dormir. A gente não pode esquecer que a gente está falando de uma noite de Natal, né? Então tem aí todo o simbolismo do que a religião católica vincula a essa data, né? O nascimento de Jesus Cristo. E então, Mas não só isso, né? Quando a gente pensa sem querer te cortar, me não, vai lá. perdoa. Mas quando a gente pensa também no como são, né, as comemorações de Natal, sempre muitas crianças, Uhum. as famílias reunidas, o primo com a prima, aquela encheção de saco, aí tem um primo pentelho, a prima pentelha, é, algo pode ter acontecido, ter, né, e ter despertado. É. E aí, o curioso, né? E por isso que me fez pensar em catarse das duas crianças, porque a primeira vê, a outra levanta, se manifesta da mesma forma, então vendo, e provavelmente, diferente de outros relatos aonde quando uma criança aparece, ela acaba querendo brincar, então às vezes parece até um amigo invisível, né? Como às vezes acontece. Nesse caso, não, me parece que a criança, de uma forma assombrosa, aparece, talvez, fisicamente assustando, amedrontando as crianças, né? E aí vem a cereja do bolo, né? Que é no dia seguinte, na manhã do dia seguinte, os pais perguntam às crianças quem era aquela menina que apareceu e elas não lembram. E o que me fez então acreditar nessa característica da catarse, né? E fora que quando a gente, já em outros relatos também já trouxe, né? Que a percepção que às vezes nos passa de
experiências como essa, até em nós adultos, parece que quando a gente recobra a lembrança daquilo, parece que o tempo foi modificado, parece que o ar é diferente, as cores são diferentes quando a gente lembra de experiências como essa, né, que as crianças passaram, só que já como adultos. Toda essa movimentação parece que o tempo se dilata, parece que as memórias ficam picotadas. E também pode ser, né, além do caso da catarse, que possa ter envolvido essas crianças, não lembrar, talvez como uma forma até de preservar a mente delas, né? Assim como a gente, quando sofre um acidente e desmaia, como uma forma do cérebro se preservar de algum trauma, talvez psicologicamente ou num aspecto mais parapsicológico, o cérebro deu uma desligada nelas porque o assusto foi tão grande que ela desligou. Um Uhum. trauma, para preservar de um trauma maior, o cérebro desconectou daquele tipo de lembrança. Né? Você não acha que é uma possessão nesse caso? Ele não foi possuído por. Eu tenho a impressão que não, mas Uhum. não tiro a possibilidade. Mas a minha leitura é muito mais a sensibilidade dessas crianças vendo algo que nós adultos já não temos mais a capacidade de ver. E se Entendi. assustando por conta talvez da fisionomia dessa aparição, de algo assim, né? Talvez. É, Não. porque. Não sei, né? Porque o menino não lembra e é engraçado que ele continua com os olhos fechados, né? Então parece que só eu me apossei do corpo para comunicar alguma coisa, né? Mas mantive o corpo, essa criança. Eu estou Uhum. só me apossando dele para passar um recado. Também, também. Enfim, né? Nós É que temos eu acho aí. pesado, né? A É, gente pensar em possessão, né, de criança é muito pesado. e legal você tratar de possessão, porque aguardem que provavelmente nos nossos próximos episódios teremos uma série sobre possessão. E aí é que eu faço um corte agora, encerrando esse episódio aqui para o pessoal do Spotify. E lembrando que aqueles que querem nos seguir no YouTube, em formato de vídeo, nós continuamos lá. Então, esse episódio para o YouTube continua, falando um pouco mais sobre o que serão esses próximos episódios, falando sobre possessão. Da minha parte, a todos que nos seguem aqui no Spotify, obrigado. Não esqueçam de compartilhar esse Obrigada a episódio. todos. Sigam a gente lá no YouTube. Isso. Assistam Defining os nossos Ghosts vídeos. no YouTube, definindo fantasmas em inglês. E Roberta, quais os outros recados? Assistam os vídeos. Assistam os vídeos, nos sigam, façam comentários, dê sugestões, o que vocês gostariam de ver, o que vocês gostariam de ouvir, e a gente traz para cá. E quinta-feira a gente vem com novidades, então. É isso aí, nos aguardem e até lá. Tchau. Desculpa, eu acabei te cortando porque estava com um delay. Eu achei que você já tinha terminado. Eu achei que você ficou em silêncio para eu falar em cima. Ah, Mas continuando aqui, né? E teremos então, né, já que você trouxe essa visão de possessão, né? É pesado você imaginar crianças sendo possuídas, né, Roberta? é pesado, mas não é descartável, porque, Não. de novo, eu trago a pergunta do episódio anterior a esse. O que leva, né? Tem algum fator que leva a pessoa a ser possuída ou não? E aí você falou, né? Você trouxe, falou assim, talvez, né? Na sua visão e tudo mais, alguma brecha espiritual. Uhum, E eu não lembro se eu falei isso no episódio anterior. Eu falei, cara, mas e uma criança, né? Ela é possuída, ela tem alguma brecha? Ela tem por que ter alguma brecha, né? uhum, E talvez não. Aí tem a questão, né, da puberdade. A gente falou muito uhum. né, quando a passagem para adolescência, da puberdade, dos hormônios. É, mas por isso que eu acho que a possessão ela não é só uma brecha espiritual. Porque se fosse, gente, ia ter muito. Só ia ser Walking Dead aqui a rodo.
né? Ia ter muita gente possuída. E eu acredito que tenham muitos espíritos, né? Eu acredito em reencarnação que gostariam de voltar para esse plano, né? Então seria a brecha perfeita. A gente Olha, não cuida muito da nossa espiritualidade, né? é, De e modo geral. Não estou falando das pessoas, tô colocando a gente sim, nesse rolo, a né? gente deixa isso um pouco de lado, né? Deixa, porque trata como não importante. É, o que eu penso, né? Você falou de Walking Dead, né? Eu acho que muitos, até essa situação triste de cidades cheias de pessoas viciadas em crack jogados nas ruas, né? Que lembram muito para aqueles que já leram obras do espiritismo, né? Ao umbral, né? Aquelas figuras deformadas e pálidas e fantasmagóricas a gente tem no nosso dia a dia. E não adianta querer fazer vistas grossas, porque essas pessoas são pessoas que andam mortas, né? Mas, independente disso, né, essa questão essas brechas, né? Eu acho que criança não tem nem brecha. Apesar de Pois que, é. é assim, eu falo não tem brecha porque ela é toda aberta, né? Ela tudo que você coloca na mão de uma criança, ela tende a ter naturalidade em desenvolver até aprendizado em um novo idioma, a aprender a tocar um instrumento, a desenhar, a, as artes em si, né, tudo aquilo que pode estar vinculado, associar ao estado de arte da nossa alma, a criança tem isso, então acho que ela não tem nenhuma brecha, ela é totalmente escancarada. Mas, ao mesmo tempo, quando eu faço um comentário como esse, não deixo de pensar o quanto, para algumas religiões, a criança tem o corpo fechado, né? Ela é protegida. É tipo assim, ó, criança com criança, capeta, não mexa, né? Criança é café com leite da história, né? Não mexe, ela tá acima do bem e do mal, principalmente depois, né? Para algumas religiões, depois do batismo, então ela tá fechada, né? O corpo fechado. É. E aí essa questão que eu falei da questão hormonal, e até tem a ver com o que a gente vai trazer nos próximos relatos, tem alguns relatos de possessão que estão vinculados principalmente a garotas entrando na puberdade e as mudanças de hormônio sendo associadas à possessão, ou se não a possessão enquanto um fato paranormal, mas também é vinculada ao quanto esses hormônios mexem com a mente, né? Também do homem, do adolescente, mas Eu principalmente ia das falar mulheres. isso, né? Que também tá, aí é muito a linha entre o que é espiritual e o que é físico é muito tênue, né? Porque isso também está ligado a muito ao desenvolvimento de doenças psíquicas, né? Sim, Essa virada essa carga hormonal. é, E, bom, eu como mulher, a gente fala, né? TPM, todo mundo fala, a desculpa da TPM. Não, não é uma desculpa, né? Existe sim um fenômeno de alteração hormonal que muda todo o humor. E não é, de novo, não é uma desculpa, né? Não é para criar uma polêmica também, mas existe e é provado cientificamente que isso afeta o humor, né? sim, Então, disso, para você entender entre a diferença entre o que é espiritual e o que é físico, né? Como distinguir, né? sim, E aí sim, mistura com outra coisa que a gente sempre vem falando, né? Quantas pessoas não foram internadas em hospitais psiquiátricos porque é, eram taxadas com algum desvio, com alguma é doença. loucura mesmo, né? E ao contrário também, né? Quantas pessoas achavam que estavam vendo coisas quando na verdade elas tinham um tumor na cabeça. Sim, enfim. E aí o que, então, de criança, voltando ali, eu acho que elas estão extremamente abertas para tudo, né? Dispostas a absorver tudo que está ao redor e às vezes pode acontecer de também estar tão aberta
que captura, acho que muito mais nessa de sentir do que ser possuída, né? Aí passa ali para uma idade que os hormônios afetam. Para céticos, talvez só olhando para os aspectos de desequilíbrios químicos do cérebro, e para os que não são céticos, talvez a possessão fazendo as suas vezes, né? E é curioso que a gente vai tratar durante essa série também muito o como algumas religiões veem os aspectos da possessão, né? A gente herda as características do que se tem como definição de possessão muito mais pelo aquilo que a gente vê em filmes, o padre fazendo exorcismo. Então, para um padre católico fazendo exorcismo e chamando isso de possessão demoníaca. Talvez para algumas igrejas e para algumas religiões pentecostais ou neopentecostais também tem o aspecto de possessão, mas em outras também tem ter outros termos que são usados, né? Então tem o egum, baixou o santo, baixou o espírito, encosto para algumas outras, né? Em algumas outras religiões de outros países, eu não lembro agora, existem outros termos, mas todos acabam vinculados à manifestação de um espírito, de uma entidade dentro de um corpo de uma pessoa viva. E aí vocês podem dizer assim, mas o corpo de uma pessoa viva poderia ser manifestado no corpo de uma pessoa morta? Sim, existem algumas culturas que esses corpos mortos podem ser também possuídos, mas não vai entrar nessa nossa série. Sim, pessoas e suas histórias, alguns relatos que nós recebemos específicos sobre possessão em algumas religiões e como a maioria de nós acaba conhecendo. Mas eu acho que sem dúvida nenhuma tem um aspecto que permeia todas essas histórias que vocês vão acompanhar com a gente, que é, sem dúvida nenhuma, quando uma pessoa presencia ou fez parte, ou foi dela que essa possessão tomou, foi a pessoa que foi possuída, nunca mais continua sendo a mesma. A experiência desses relatos nos conta que é bastante traumático. Para quem vê, pelo afeto, pelo amor, por um pai, por uma mãe, mas também por quem passa por isso. Parece que nunca mais se será a mesma pessoa. Você já teve alguma experiência Que próxima de loucura. você? Não, não, de possessão não. E, e aí a forma como você fala parece bem assustador mesmo, né? É. Para a pessoa, principalmente. Então aí a gente fica com muita dúvida se nesse caso do menino era possessão. Eu não vi esses relatos ainda, né, que você recebeu sobre possessão, mas agora eu tô curiosa. Assim, o que assusta as pessoas que passaram por experiências em si, né? É muito o fato de, depois, sabendo do que fizeram, do que falaram, do que foram capazes de fazer, às vezes com força sobrenatural, às vezes falando coisas pesadíssimas ou falando verdades inconfessáveis por outros, se assusta em imaginar ela não tendo a lembrança de passar por isso tudo, tendo feito tudo isso, né? E aonde ficam as memórias disso, como uma pergunta que não se obtém resposta, e por um outro lado quando que isso pode acontecer de novo, já que eu não tenho controle? Então fica essa experiência assim quase com uma lacuna na vida da pessoa, presente ali a todo momento, e quem vivencia, como eu já vivenciei, é assustador, porque a transfiguração ocorre, a cara da pessoa se transforma. Em alguns relatos a gente já pôde ouvir aqui, mas de pele da mão transformar, uma pessoa que é jovem começar a parecer mais velha, voz alterando,
sons emitidos que parecem animais, mas acima de tudo, para aqueles que têm a crença em algo superior, é saber que são poucos os relatos, não nos nossos que recebemos, mas são poucos os relatos de histórias que não terminaram bem dessas possessões. Então, posso parecer clichê, mas o bem sempre vai prevalecer. Sempre tem alguém que vai representar o bem e que, como a gente estava falando nesses dias, né, parece que você tem o poder de representar aquela divindade a qual você acredita e com a posse desse poder você tem tudo em mãos para poder fazer com que aquele espírito, se é que é assim a gente pode chamar ou crer, não atormente mais, né? E outra, né, que são histórias muito peculiares, porque na maioria dos relatos também tem um aspecto da percepção de coisas acontecendo até que o processo de possessão em si ocorra, né? Mas tem um Gradativamente, anúncio, né? exato, né? Barulhos, a pessoa mudando gradativamente de comportamento, agressividade. Tem alguns relatos que, como nos filmes que a gente conhece sobre o tema, de sentir a temperatura baixando, isso em mais de um relato tem. Então, sensações que a pessoa no momento às vezes não associa, mas depois que se passa o todo, ela vem recobrando a Uhum. memória e vem reconstituindo esses momentos, né? E para o judaísmo, Roberta, Ah, interessante. tem algo que ocorra? Tem algum fenômeno no judaísmo que a gente De possa ter uma similaridade, um sincretismo? com possessão, não. Não que eu saiba. Uhum. Posso até dar uma perguntada pro meu professor, mas não que eu saiba. Não. Não, legal. Bom, e aí fica como tarefa de casa para a Roberta e curiosidades dos demais para que a gente traga nos próximos relatos aí Não, um com pouco dessa certeza. história, né? Porque a gente vai tratar de algumas outras religiões, a forma como elas percebem esse como é que eu posso chamar uma possessão, esse fenômeno, né? De possessão para várias religiões. A gente tem aí, acho que pelo menos uns 3 ou 4 relatos, de algum volume bem grande que a gente recebeu, de relatos vinculados à forma como as pessoas praticam as suas crenças. E fica aqui o convite para aqueles que vieram para o YouTube nos assistir, que são egressos do Spotify. Hoje eu estou floreando as palavras aqui. Que nos acompanhem, assistam, curtam, compartilhem. A gente tem muito interesse que o nosso canal aqui no YouTube continue crescendo. Para aqueles que nos acompanham sempre pelo YouTube, bom tê-los aqui novamente. E convido também a consumir o conteúdo junto ao Spotify, quando tiverem em deslocamento, põe fone de ouvido, né, dentro do ônibus, da condução, do fretado, enfim, né? E mais uma vez É eu isso. agradeço, Roberta. Obrigado pela companhia, obrigado por construir isso aqui juntos e passo a palavra para você. Agradeço também e reforço o convite do Luciano para que consuma nossos conteúdos, nos deem ideias, deem um pulinho lá no Spotify também, para conhecer o que a gente faz lá. E semana que vem a gente está aí com relatos inéditos sobre possessão. E a gente espera vocês. Você Quem terá sabe não rola até coragem? uma livezinha, né? Temos saudades de lives, temos saudades dos amigos, companheiros da live. E fica a Temos. pergunta: você terá coragem de ouvir os nossos relatos sobre possessão? Porque eu mesmo já estou com medo. Eu acho que a Roberta vai faltar, ela vai arranjar testado.
Ai, caramba, é bem provável. Boa. Então é isso, gente. Obrigado. Tchau. Obrigada, tchau, tchau.